Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é chave para o funcionamento do governo, a licitação. E, mais especificamente, vamos focar na modalidade que é, talvez, a mais importante para o dia a dia da administração pública, o pregão. Para a gente começar, vamos pensar numa coisa bem simples, tá? Como é que o governo faz para comprar, sei lá, um simples lápis ou aquele cafezinho que é servido numa repartição? A resposta, olha, não é tão simples quanto ir até uma loja. Por trás de cada coisinha que o governo compra, existe todo um processo formal com regras muito bem definidas. E esse processo, claro, tem um nome: licitação. É por meio dele que a administração pública adquire bens e contrata serviços. Vamos entender direitinho como isso funciona. Formalmente, licitação é um procedimento administrativo. O que isso quer dizer na prática? Que é um conjunto de atos, todos organizados, com regras bem claras. O grande objetivo é garantir que todo mundo que tiver interesse possa competir de um jeito justo. Assim, o governo consegue escolher a proposta que é mais vantajosa para toda a sociedade e aí sim fechar um contrato. É basicamente uma competição aberta que se baseia nos princípios de isonomia e eficiência. Uma forma bem legal de enxergar a licitação é pensar nela como uma ponte. Imagina só. De um lado, a gente tem uma necessidade do governo, por exemplo, construir uma escola. Lá do outro lado está a solução, ou seja, a empresa que vai fazer essa obra. A licitação, então, é essa ponte que conecta os dois lados, garantindo que essa travessia seja segura, transparente e, claro, a mais econômica possível. E como em qualquer competição que se preze, existem regras, né? As regras do jogo. No caso das licitações, essas regras são leis muito importantes que garantem a seriedade do processo. E todos os órgãos públicos, sem nenhuma exceção, precisam seguir à risca. E a regra principal vem lá de cima, da nossa Constituição Federal. É ela que diz que, como princípio, o poder público não pode simplesmente sair por aí escolhendo com quem vai fechar negócio. Ele precisa, como regra, licitar. Para quê? Para garantir a tal da isonomia, ou seja, tratamento igual para todos, e para selecionar a proposta que traga mais vantagens para a sociedade. Ok, e a lei que detalha tudo isso, o nosso livro de regras, é a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. É ela que estabelece as normas gerais para quase toda a administração pública, de ministérios a prefeituras, passando por universidades federais. É essa lei que vai ser o nosso guia aqui. Certo. Agora que a gente já entendeu o que é licitação e quais são as regras gerais, vamos ver uma coisa importante. Nem toda competição é igual. A lei, na verdade, oferece diferentes tipos de licitação, que são as chamadas modalidades, e cada uma serve para uma coisa bem específica. Pensa nessas modalidades como se fosse uma caixa de ferramentas. O governo não vai usar um martelo para apertar um parafuso, certo? Para cada tipo de necessidade, existe uma ferramenta, uma modalidade de licitação que é a mais adequada. E escolher a ferramenta certa, isso é fundamental. E aqui estão as 5 principais ferramentas dessa caixa. A gente tem a concorrência, para obras e serviços especiais, o concurso, para escolher trabalhos artísticos ou científicos, o leilão, usado quando o governo quer vender algum bem, o diálogo competitivo, para soluções inovadoras, e olha ele aí em destaque, o pregão, usado para comprar bens e serviços comuns. O ponto mais importante aqui que vale a pena notar é o seguinte: a escolha da modalidade depende da natureza do que se compra, e não do valor. E é exatamente nessa ferramenta, o pregão, que a gente vai focar agora. Ele é, sem dúvida nenhuma, a modalidade mais utilizada no dia a dia do setor público. A definição dele é bem direta. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para adquirir bens e serviços comuns. A palavra-chave aqui é essa mesma, obrigatória. Se o que o governo precisa comprar se encaixa na definição de comum, a administração não tem outra opção. Ela precisa usar o pregão. Tá, mas o que exatamente é um bem comum? A lei explica. É tudo aquilo que tem padrões de qualidade que podem ser descritos de forma objetiva, bem clara, lá no edital. Pensa em canetas, computadores, serviços de limpeza. As especificações são diretas, fáceis de encontrar no mercado. Já os serviços especiais, como a construção de uma ponte, são complexos, cheios de particularidades. Por isso, não se enquadram aqui. E no pregão, a disputa é bem simples e direta. O objetivo é sempre o menor gasto para o governo. Só existem 2 jeitos de decidir quem vence. Ou a empresa oferece o menor preço final, ou ela oferece o maior desconto em cima de um valor de referência. No fim das contas, o objetivo é um só: economia.
Com a definição bem clara, vamos ver na prática quando essa modalidade entra em cena e, tão importante quanto, quando o uso dela é proibido. Então, o pregão é a ferramenta ideal para as compras do dia a dia, sabe? Material de escritório, serviços de vigilância, de limpeza. Ele também é usado para serviços de engenharia que são mais padronizados, como a pintura de um prédio ou um reparo simples na parte elétrica. Por outro lado, a lei é bem clara ao proibir o uso do pregão para contratações de alta complexidade. Isso inclui obras, pensa na construção de um viaduto, e também serviços que são mais intelectuais, como uma consultoria jurídica bem específica. Para essas situações, existem outras ferramentas na caixa de licitações, como a concorrência, que são as corretas. Chegando ao final da nossa conversa, fica bem claro por que o pregão é uma peça tão importante nesse quebra-cabeça das compras governamentais no Brasil, né? A sua importância está toda na agilidade e na economia que ele traz para o processo. Essa frase aqui resume perfeitamente a essência do pregão. Ele é, de fato, o motor das compras rotineiras do governo. Foi todo desenhado para ser mais ágil e mais econômico, garantindo que o básico funcione sem burocracia excessiva e com o melhor uso do dinheiro público. No final das contas, toda essa eficiência do pregão se traduz em uma coisa muito concreta: economia para quem paga a conta, ou seja, para o cidadão. Cada centavo que se economiza na compra de um material de escritório, por exemplo, é um centavo que pode ser investido em saúde, em educação ou em segurança. E, para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. O foco do pregão no menor preço é, sem dúvida, a sua maior força, porque garante a economia. Mas será que o menor preço sozinho garante sempre a melhor compra? Pensando em qualidade, em durabilidade a longo prazo, esse é o grande dilema da gestão pública. E um ótimo tema para a gente continuar pensando. Até a próxima!